Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos conhecer a história do profeta Abacuque, um homem que ousou questionar a Deus em tempos de crise e injustiça. Mesmo em meio à confusão e ao sofrimento, ele descobriu como confiar no Senhor. E a sua história continua falando poderosamente aos nossos dias. Se você já se perguntou onde Deus está quando tudo parece dar errado, fica comigo até o final, porque essa mensagem é para você. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Agora, sem mais demora, bora entender o que Abacuque tem a nos ensinar. O ar em Jerusalém pesava. Uma névoa densa e quase palpável, muito além da poeira das vielas ou do calor das pedras. Era um peso esmagador na alma coletiva, sensação opressora de desordem moral profunda, pressentimento sombrio infiltrando-se, como umidade pelas frestas das casas, manchando paredes e aninhando-se nos corações. O cheiro acre da injustiça misturava-se ao odor enjoativo dos sacrifícios idólatras. Corria o final turbulento do século VII a.C., era de transição sísmica. Gigantes cambaleavam, tronos ruíam. O Império Assírio agonizava, seus domínios fragmentando-se sob o peso de sua crueldade. Das planícies da Mesopotâmia, um novo poder, faminto e feroz, erguia-se velozmente. A Babilônia dos Caldeus, liderada por Nabopolassar, forjando um império sobre as cinzas, com eficiência militar e sede de conquista que gelavam o sangue. Judá, pequeno reino de Davi, espremido nas colinas entre o Egito ao sul e a crescente ameaça babilônica ao nordeste, sentia os tremores. Era como folha ao vento, vulnerável às tempestades. A memória do rei Josias, piedoso reformador que redescobrira a lei e tentara purificar a nação, parecia interlúdio fugaz, sonho dourado dissipando-se. Seu filho, Jeoaquim, no trono, era a antítese. Fraco, vaidoso, ímpio, mais interessado em palácios suntuosos, financiados por impostos extorsivos ou trabalho forçado, do que em seguir os preceitos do Senhor ou cuidar da justiça. Manobrava politicamente, ora vassalo do Egito, ora curvando-se à Babilônia, buscando conveniência pessoal, alheio ao povo. Sob sua égide, a injustiça florescia. Ricos exploravam pobres e órfãos, terras acumuladas por poucos, lamentos ignorados. Nos portões, juízes vendiam sentenças, a balança pendendo para o suborno. A violência espreitava. A lei de Moisés, a Torá, parecia pergaminho empoeirado, palavras torcidas para justificar ganância, mandamentos negligenciados, autoridade paralisada pela corrupção. E a idolatria, que Josias tentara erradicar, voltava. Nos lugares altos, rituais pagãos ressurgiam, misturando-se à adoração a Yahweh, num sincretismo que diluía a fé. A própria adoração no templo tornara-se formalismo vazio. Nesse cenário desolador, vivia Abacuque. Abacuque. Seu nome, talvez abraçar, parecia ironia. Não sentia conforto divino, mas angústia profunda ao observar sua nação. Era profeta, porta-voz de Deus, homem cuja sensibilidade espiritual o tornava dolorosamente consciente da dissonância entre a santidade divina e a pecaminosidade de Judá. Sua vida era ouvir a voz do Eterno e perscrutar a história à luz da vontade revelada. Mas o que via e ouvia despedaçava seu coração. Via a iniquidade desfilar, a lei escarnecida, a justiça pervertida. Via o ímpio enredar o justo, o direito sair distorcido. Cada dia trazia novas afrontas, novas feridas. Onde estava Deus? Por que permitia a maldade prosperar? O silêncio divino era mais perturbador que trovão. Como podia o Santo de Israel, cujos olhos são puros demais para contemplar o mal, permanecer impassível? A pergunta ardia em seu peito, fogo consumindo-o. Não era dúvida cínica, mas lamento apaixonado de um coração fiel que amava a Deus e seu povo.
incapaz de conciliar a realidade com o caráter divino. Não podia mais sufocar o grito, torrente de dor, confusão e fé teimosa. Com a alma em frangalhos, voltou-se aos céus, não com murmúrio, mas com veemência de filho, buscando respostas, ousadia de quem exige audiência. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça sai pervertida. Sua voz, carregada de emoção, ecoou, ressoando perante o trono. Era o clamor de um homem quebrado, mas que ainda se agarrava à esperança de que o Deus da aliança não abandonara seu povo. E a resposta veio. Não como orvalho suave ou explicação didática. Veio como trovão inesperado, abalando os fundamentos da fé. Deus não estava inerte. Agia nos bastidores, tecendo seus propósitos, mas de forma chocante, paradoxal. Olhai entre as nações, e vede, e maravilhai-vos, e admirai-vos, trovejou a voz divina, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Uma obra inacreditável. A revelação foi aterradora. Eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Os caldeus, os babilônios. Poder emergente, brutal, eficiente. Eram eles o instrumento escolhido. Deus descreveu a ferramenta. Nação terrível, povo cuja lei emanava de si, arrogantes. Seus cavalos, mais ligeiros que leopardos, mais ferozes que lobos. Sua cavalaria espalhava-se como nuvem vindo de longe, voando como águia. Viriam sedentos por violência, rostos resolutos avançando como o vento oriental, varrendo tudo, reunindo cativos como areia. Zombariam dos reis, escarneceriam dos príncipes, ririam das muralhas, construindo rampas de cerco com desprezo. Passariam, como o furacão, transgredindo leis, tornando-se ainda mais culpados ao atribuir seu sucesso à própria força, fazendo dela seu Deus. Essa era a resposta desconcertante. Deus usaria a nação ainda mais ímpia, como sua vara de correção. O cálice da ira seria administrado por um povo que não conhecia nem temia o Senhor. A perplexidade inicial de Abacuque transformou-se em abismo de angústia teológica. A resposta não trouxe alívio, mas aprofundou o mistério e intensificou o tormento. O chão pareceu ondular sob os pés de Abacuque. A resposta divina rasgou novo abismo de questionamento. Como? Como poderia o Deus eterno Adonai, a rocha de Israel, cuja santidade é absoluta, designar nação tão vil, sanguinária, ímpia como os babilônios, para executar seu juízo sobre seu próprio povo? A lógica, a teologia, tudo parecia colapsar. Agarrou-se ao que sabia sobre Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Nós não morreremos. Afirmação de fé teimosa. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, para repreensão o fundaste. Sim, aceitava a disciplina. Reconhecia a soberania divina para usar nações como instrumentos. Mas os babilônios, incompreensível, notoriamente cruéis, massacres, deportações, terror, idolatria flagrante, arrogância, eram mais justos que Judá? Certamente não. Judá pecara, mas comparada à brutalidade dos caldeus, havia diferença fundamental, ferindo o senso de justiça do profeta e parecendo contradizer o caráter divino. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, argumentou, com perplexidade ainda mais dolorosa. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? A imagem que lhe veio foi seu povo como peixes indefesos, répteis sem líder, capturados pela rede voraz do pescador babilônico. Via invasores alegrando-se com a presa,
tratando vidas como recursos, e, na arrogância, oferecendo sacrifícios às próprias redes, como se a força fosse a fonte do sucesso. Inversão de valores insuportável, aparente vitória da força bruta, escárnio à soberania divina. A alma de Abacuque estava em tumulto, indignação, medo, confusão, fé vacilante. Mas não se entregaria ao desespero. Tomaria a atitude, de fé expectante. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, decidiu. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Posicionar-se-ia como sentinela atenta, olhos fixos no horizonte espiritual, aguardando a próxima palavra, pronto para ouvir, discernir, entender, esperando por resposta que reconciliasse a ação desconcertante de Deus com o caráter santo e justo que conhecia. A espera na torre de vigia foi carregada de tensão. O silêncio não era vazio, mas prenhe de significado. E então, a voz divina ressoou novamente, com autoridade calma. A ordem era clara. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Era verdade pública, a ser proclamada, registrada indelevelmente para que todos vissem. Era profecia com hora marcada. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, assegurou Deus. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Paciência era essencial. A fé na palavra divina, mesmo na demora, era o fundamento. A promessa era certa. E então veio o princípio luminoso. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Emuná. Que contraste! De um lado, o babilônio, arrogante, autoconfiante, inflado, alma não reta, fadado à ruína. Sua força era seu ídolo. Do outro, o justo, não definido por força ou impecabilidade, mas por sua relação de confiança com Deus. O justo era quem, mesmo em dúvida, sofrimento, voltava-se para Deus, confiava em sua fidelidade, Emuná, e agarrava-se à sua palavra. Esse encontraria vida, salvação, não por méritos, mas pela graça via fé perseverante. A fé não era negação cega, mas escolha consciente de confiar no caráter imutável de Deus acima das circunstâncias. Era a âncora. Deus deixou, claro que a impiedade babilônica não ficaria impune. A nação usada como vara seria chamada a prestar contas. 5 ais retumbantes foram pronunciados contra os caldeus. Ai daquele que acumula o que não é seu, seriam saqueados. Ai daquele que ajunta bens mal adquiridos. A pedra clamaria da parede. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Seu esforço seria em vão, pois a terra um dia se encheria da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo com furor. Seria coberto de vergonha. Ai daquele que confia em ídolos mortos. Eram vazios, incapazes de salvar. O juízo sobre Babilônia era certo. Deus usaria sua força, mas não endossaria sua maldade. No tribunal da história, a justiça divina prevaleceria. E a conclusão majestosa. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Chamado universal à reverência, submissão, reconhecimento da soberania absoluta. Diante da presença santa, toda a arrogância, dúvida devia cessar. O silêncio reverente era a resposta. O silêncio que se instalou na alma de Abacuque não foi vazio, mas plenitude transformadora, quietude carregada da presença do Eterno. A ordem ecoou, não como repreensão, mas convite à contemplação da majestade soberana. Naquele silêncio sagrado, a tempestade interior acalmou-se. As dúvidas não se dissiparam, nem todas as perguntas encontraram respostas, mas ele encontrou ancoragem mais profunda. O caráter imutável de Deus, santidade, justiça, soberania, fidelidade e a certeza de sua presença. A torre de vigia transformou-se em altar. A queixa deu lugar à oração,
o debate à súplica, a perplexidade à profissão de fé. O resultado foi uma extraordinária expressão de confiança, oração em forma de cântico, um shigaion, refletindo a jornada turbulenta. Senhor, ouvi a tua fama e temi, começou Abacuque, voz trêmula pela reverência. Ouvira a proclamação da reputação de Deus, seus feitos e planos. Contemplara a glória e o poder. O temor o invadiu, não medo, mas espanto sagrado da criatura diante do Criador, e desse temor brotou sua súplica. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos manifesta-a. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Não pedia a anulação do juízo, mas clamava pela obra redentora mesmo na disciplina. Pedia que Deus se lembrasse de sua misericórdia inerente. Era o reconhecimento de que, mesmo na tempestade, a natureza de Deus é compassiva. E então, como arrebatado, descreveu a vinda de Deus em juízo e salvação, teofania de tirar o fôlego. Deus veio de Temã, e o Santo, do Monte Parã. Sua glória cobria os céus, a terra se enchia do seu louvor. Seu resplendor era como a luz, raios saíam de suas mãos. Adiante dele ia a peste, a praga seguia seus passos. Parou e mediu a terra. Olhou, e as nações se dispersaram. Montes se esmigalharam, outeiros se curvaram. Seus caminhos são eternos. Viu tendas de Cusã em aflição, cortinas de Midian tremeram. Interpelou Deus. Acaso era contra os rios tua ira? Contra os ribeiros, tua indignação ou contra o mar teu furor? Para que andasses montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Não. A ira não era contra a natureza, mas contra o mal. O teu arco foi descoberto. Os juramentos às tribos foram palavra segura. Fendeste a terra com rios. Montes te viram e tremeram. A inundação passou. O abismo deu sua voz. Sol e lua pararam, ofuscados diante do fulgor das tuas flechas ao brilho da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Mas o propósito era a redenção. Saíste para a salvação do teu povo, para salvar teu ungido. Feriste a cabeça da casa do ímpio. Traspassaste com suas lanças a cabeça dos guerreiros inimigos. Era a imagem de Deus como guerreiro divino, invencível, majestoso, intervindo para julgar o mal e salvar seu povo. A visão era esmagadora. Lembrete de que o Deus silencioso era Yahweh Sabaoth, Senhor dos exércitos, poder ilimitado, fidelidade inabalável. A contemplação dessa glória teve efeito visceral. A transição da visão para a realidade do juízo foi abrupta. Ouviu, e o meu ventre se comoveu, confessou. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. O conhecimento do que viria, invasão, destruição, exílio, sofrimento, abalou-o. Não havia estoicismo. Sua fé não o tornara insensível à dor. Sua comunhão aguçava sua sensibilidade. Não se regozijava com a destruição. Seu corpo e alma sentiam o peso. No entanto, em meio ao tremor, surgiu resolução silenciosa, paz que excedia o entendimento. Descansarei no dia da angústia, afirmou. Quando subir contra o povo, o que o invadirá? Aceitava a realidade, submetia-se ao plano soberano. E nessa submissão, encontrava estranho descanso na espera, serenidade vinda da confiança naquele que controla tudo. E foi dessa aceitação, dessa confiança forjada no fogo da dúvida e, refinada pelo temor, que brotou a declaração final, clímax triunfante, testemunho poderoso. Com pinceladas fortes, Abacuque pintou o quadro de desolação absoluta. Ainda que a figueira não floresça, perda do fruto, nem haja fruto na vide, ausência das uvas. O produto da oliveira minta, falhando o óleo, e os campos não produzam mantimento, fome. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, privando de lã e carne, e nos currais não haja gado,
desaparecendo os bois. Era o colapso total. Descrição vívida do cenário provável. A resposta natural seria desespero. Mas Abacuque, tendo atravessado o vale da dúvida e escalado as alturas da revelação, escolheu caminho diferente. Sua fé purificada e fortalecida não dependia mais das circunstâncias. Sua alegria, esperança, vida estavam ancoradas em alguém mais seguro, o próprio Deus da sua salvação. Todavia, declarou com convicção serena, eu me alegrarei, no Senhor exultarei no Deus da minha salvação. A alegria não era superficial, mas profunda, resiliente, brotando da comunhão com o Senhor. A exultação vinha da certeza da salvação que só Deus oferece. Encontrara a fonte última de sua força não em si, nem nas dádivas, mas no doador. O Senhor Deus é a minha fortaleza, concluiu, usando Yahweh Adonai. E essa força teria efeito transformador. E faz os meus pés como os das servas, ágeis, firmes, e me faz andar sobre as minhas alturas, capacitando-o a viver espiritualmente acima das circunstâncias, a caminhar com dignidade, mesmo na provação. Sua jornada, que começara nas profundezas da dúvida, culminava nos picos da confiança, alegria paradoxal e louvor triunfante. A oração final, destinada ao mestre de canto para instrumentos de cordas, não era só desabafo pessoal, mas testemunho vibrante, legado de fé autêntica destinado a inspirar, consolar e fortalecer gerações futuras.